A operação de venda realizada no dia 20 de fevereiro, ontem não tivemos nenhum tipo de operação. O que aconteceu aqui? Vamos pelo gráfico diário, só para a gente dar uma revisada. Então a gente teve esse movimento de alta muito forte desde o dia 19 ao dia 29 de janeiro. A gente marca a região, então tem o máximo e mínima definida aqui, estrutura de preço, e a região que eu considero ali as regiões mais importantes, que é a região de interesse. Temos ali possíveis regiões de suporte e resistência, chegamos aqui numa resistência definida, onde foi testada ali por volta do dia 11, dia 12 de fevereiro. Aqui a gente tem o teste, uma pequena rejeição. O que acontece no gráfico de 60 minutos? A gente percebe, inclusive eu deixei essa análise lá no Instagram, a gente começa ali com movimentos ascendentes, então a gente tem esse movimento ascendente no gráfico de 60 minutos, a última pernada que originou esse movimento de alta, e lá na sexta-feira, semana passada, ou seja, a gente teve a quebra dessa estrutura, né? Então aqui a gente tem uma quebra da região da estrutura de preço, e a partir daqui temos não mais uma estrutura de preço altista, mas sim uma estrutura de baixa, onde inclusive eu já deixei marcado aqui, tá? Então temos a estrutura definida, o preço fecha na sexta-feira da semana passada aqui, próximo dessa região, né? E na quarta-feira, na quarta-feira, o preço ele abre testando a máxima dessa região, volta aqui para dentro da região de interesse e tenta perder agora essa região. No gráfico ali de 2 minutos, que é quando há a entrada do nosso operacional, o preço ele tem essa queda muito forte, então perceba, ele estava trabalhando dentro daquela região do diário de resistência, ele abre muito forte numa tendência de queda, não houve possibilidades para a gente fazer algum tipo de operação de venda. Aqui, dentro dessa estrutura, é quando de fato ele dá um gatilho aqui, mostrando uma possível continuidade desse movimento de baixa. Aconteceram alguns outros movimentos, então tive essa oportunidade aqui, só que o preço ele acabou ficando, o stop ficou um pouco mais caro. Então aqui foi um movimento. Aqui foi um padrão. Tá? Só que aqui, dentro da região de interesse, é onde eu considero ser um padrão mais interessante. Ainda assim, o stop ficou caro, não consegui entrar com a mão cheia. Então perceba, se eu tivesse entrado com a exposição máxima, eu faria parcial na mínima dessa estrutura. Tá? Então aqui eu faria uma saída parcial. 160 pontos, acima de 150 pontos eu faço uma parcial. Então aqui eu sairia parcial e nesse momento eu já vou reduzir o meu risco. Então a máxima aqui desse candle é 865, 895 é o nosso risco. Agora, tá? Se essa estrutura for quebrada, se essa estrutura de preço for rompida, a gente avança a cada 2 candles, tá? Contando que ele deixa ali um pavio. Perceba que esse candle aqui ele não deixa, no mesmo ponto que ele abre, é a mínima, a gente não consegue avançar, a gente avança para o candle anterior. Então a máxima desse candle aqui está em 630, iremos ali para 660. Aqui, pessoal, o que eu acabei de fazer? O preço ele está novamente indo ali na região de interesse, região que eu gosto de esperar para ver o comportamento do preço, tá? Essa região aqui. Se ele der um gatilho que finalize aqui nessa região, eu posso pensar em entrar com mais um contrato, tá? Que seria a exposição máxima. Aqui nesse momento, o que a gente tem? O preço querendo dar mais um padrão aqui na região de interesse com esse gatilho. Isso aqui fechando com uma barra, né, com uma força maior próximo das mínimas aqui, acaba ficando interessante. Vamos ver se ele finaliza aqui próximo ou se ele recua. Aqui a gente vende, vou colocar a parcial aqui na mínima do movimento.
Vale reforçar que eu fiz uma segunda operação com a primeira ainda em andamento, né? Então o que eu fiz? Aumentei a minha exposição, né? A máxima exposição diária ali são de 2 contratos ou 350 pontos. Eu coloquei a parcial na mínima do movimento porque acredito que esse preço possa ir até lá, mas caso ele não vá, eu tenho a minha saída já definida na máxima ali do último topo, né? 30 pontos acima. O que eu faço agora? Contando que essa é uma segunda operação, se fosse a primeira, eu deixaria o stop lá fora da estrutura, esperaria ele tocar a mínima para que eu reduzisse o meu risco. Mas como já houve o primeiro rompimento de quebra de estrutura, eu vou avançando a cada 2 candles com mínimas superadas e claro, considerando que ele deixa uma máxima ali também, um pavio. Então eu vou reduzindo essa exposição a cada 2 candles que ele avança. Se ele não toca agora a mínima tirando a minha parcial, eu já tenho ali o meu stop definido, então 35 pontos apenas, né, com exposição de 2 contratos. Se ele volta e me tira, provavelmente ele vai buscar a região de interesse ali novamente, ou provavelmente buscar a máxima da movimentação dessa estrutura de baixo. Galera, o preço não quis avançar, já rompendo ali a média de 20, encerrando a operação ali ficará em torno de R$15, tá? A gente foi reduzindo o risco conforme as possibilidades e é por isso que o payoff ele acaba sendo interessante. Quando a gente perde pouco, mas quando ganha e pega um movimento forte, a gente acaba surfando bastante o movimento. Então a operação do dia encerrada aí R$15.